Vou projetar minha tela de novo. Bom, só voltando, então, onde tinha dado o problema no meu computador, eu apaguei o arquivo que eu tinha salvo antes, quando eu estava testando. Então, vamos voltar para o passo a passo. Esse é o código que gera todo o gráfico. Eu só estou imputando ele a palavra salonplot. Já fizemos isso, então ele aparece aqui, salonplot. E para salvar, basta executar esse comando indicando qual é o arquivo do R, qual é o plot dentro do R, para qual arquivo eu quero salvar, ou seja, o nome e a extensão. E eu vou dizer a largura e a altura. Se eu rodo isso aqui, ele aparece já aqui o salonplot. Acho que dá para visualizar daqui de dentro. Então ele já salvou no formato JPG no meu computador e dá para enviar, acrescentar no paper, etc. Essa é a forma tradicional de fazer. O RStudio tem uma funcionalidade que também pode ser útil eventualmente, nessa mesma tela do gráfico, que nós podemos usar aplicar o zoom, é a tela que nós podemos exportar. Então, ele já dá a opção para salvar como imagem ou como PDF. E se salvar do formato que ele está aparecendo aqui, ele vai ficar desse jeito. Então, é preciso alterar, pelo menos aqui, a largura e a altura que vocês querem. Então, aqui é um pouco tentativa e erro. Tá vendo como ele está apertado? Então, interessante seria pelo menos dobrar essas medidas aqui. Salva, ver como é que fica, enfim. E ele também dá a opção dos formatos PNG, JPEG, e esses outros formatos aqui, que alguns desses eu nem conheço, mas pode ser que alguém tenha interesse. Bom, e aqui, para terminar a parte teórica mesmo, teórico-prática, é a pergunta que o Ivan tinha feito na aula passada, que se era possível diferenciar subcategorias por cores e tamanho. Bom, é possível, e a lógica é um pouco semelhante à lógica das cores. Agora, nós só vamos precisar usar, são dois detalhes adicionais. O primeiro vejam, lembrem, nós usamos a subcategoria e pedimos para que o R representasse ela nas cores da legenda. Agora eu vou só repetir, porque além das cores, eu quero que ele também represente o tamanho pelas categorias. E eu preciso de um detalhe adicional, porque como eu já estou usando o gráfico completo, eu preciso indicar que agora o label do size também seja nulo, ou seja, o label do tamanho, a etiqueta do tamanho, eu também quero que ele retire usando null. Eu vou fazer sem e com, para ver como é que fica. Aí, olha só. Agora ele deixou para mim selecionar por cores, e as cores também estão separadas por cores e tamanho. E aí, só para terminar a formatação, se lembrar, olha, nós usávamos o size, eu queria um tamanho único, né? Bom, então eu coloquei aqui, ó, o size é 10 fora do estético. O estético começa e termina aqui. Então o size está fora, porque eu quero que esse segmento tenha tamanho 10. E aí, como já vimos, pode ser 10, pode ser qualquer valor, maior ou menor. Agora aqui é um pouco diferente. Eu tiro o size, então não tem mais o size fora do estético, e coloco o size dentro do estético. Por que eu faço isso? Porque eu estou lidando, agora eu estou dizendo que ele precisa fazer o tamanho conforme a variável dos dados. Então não é um tamanho padrão para todas, é um tamanho que varia de acordo com uma coluna minha dos dados, e essa coluna é exatamente a coluna de subcategoria. Eu tirei o size lá de fora e coloquei o size agora aqui dentro desse static. E por que eu preciso mudar a legenda? Porque se eu não mudar a legenda, olha só, eu estou anulando a linha do tamanho. Aí ele vai fazer uma coisa um pouco estranha. Como eu deixei o nome da legenda, subcategoria,
Então, ele fez duas coisas separadas. E aqui mostra que ele está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Ele está dando cores para subcategorias e está dando tamanho para subcategorias. Como eu não apaguei o título da legenda, então, num eu apaguei o título da legenda, que é a legenda das cores, e aqui ele vai indicar só as cores. E aqui ele apagou, como eu não apaguei o título da legenda, aí ele está dizendo só os tamanhos. Quando nós colocamos o null no size, aí ele agrega essas duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, quando eu indico o size igual a null, aí ele vai juntar as duas coisas numa só. Ele está juntando cores e tamanhos num único tipo de legenda. Com essa quantidade de categorias, talvez seja interessante, porque fica mais fácil de identificar quando muda de uma subcategoria para outra. Isso fica a critério de vocês quando forem apresentar os dados. Ele, só uma informação que eu acho que é relevante, ele coloca um aviso, que é o seguinte: olha, o size é recomendado para variáveis contínuas, não é recomendado para variáveis discretas. Enfim, mas esse é só um aviso, funciona, então fica a critério de vocês usarem o size, dividir pelo tamanho também ou não. Isso é uma questão simples. O exercício eu quero que vocês façam, eu até coloquei, façam esses passo a passo, especialmente com aquela tabela de exemplo dos animais, especialmente testar, mudar os etiquetas, testar temas diferentes, especialmente mudar as cores da legenda manualmente. Mesmo que não usem isso, pode ser útil em algum momento. Bom, e aí, pessoal, nós acabamos aqui a parte geral de como elaborar um gráfico no R desde o... Rafael. Oi. Deixa eu só tirar uma dúvida. A pergunta do Ivan era sobre o tamanho, né? Temos como voltar para o gráfico? Tá. Isso. Sim. Tá me ouvindo? Aí a pergunta é... A pergunta que eu tenho é tamanho está relacionado com... Não está relacionado. Está relacionado Quero com... perguntar... Você colocou um tamanho para ir aumentando progressivamente cada categoria para diferenciar, correto? Bem, a pergunta é, a gente poderia definir o tamanho de cada uma dessas subcategorias, considerando a frequência ou a duração dos dados? Por exemplo, se há um ostensivo, por exemplo. Ostensivo teve mais presença na Mulher Maravilha, com aspectos de comunicação e interação. A gente poderia colocar os tamanhos de acordo com alguma magnitude, algum valor que está nos dados Excel ou nos dados CSV? É possível, professor. Que ele consiga fazer como se fosse uma leitura. É possível. Só que, veja, o que é preciso fazer? Tem duas formas de fazer isso. Uma delas é um pouco mais manual, que seria, primeiro, para entender, como ele organizou os tamanhos de acordo com a ordem que a legenda aparece. E a ordem da legenda foi escolhida em ordem alfabética. Se reparar, ela está em ordem alfabética, que é o padrão que o R faz, ele organiza em ordem alfabética. Então, uma opção seria reorganizarmos a ordem, não em ordem alfabética, mas na ordem que nós queremos que seja compatível com esses tamanhos que já estão prontos. Essa é uma opção. Eu vou falar uma coisa um pouco introdutória sobre como alterar essa ordem aqui.
Uma outra opção que me parece um pouco mais... sei que é possível, mas demanda um pouquinho mais de programação, é o seguinte: estabelecer uma variável, que no caso é a duração, né? Que é a sua sugestão, para qualificar essas variáveis aqui do lado direito. Mas os passos que nós precisamos fazer. Primeiro, eu preciso contabilizar quanto tempo, eu preciso somar esses tempos que elas aparecem. Para isso, aquela coluna duração que nós tiramos lá no começo, eu preciso somar a duração. Então, são alguns outros comandos que o próprio ggplot tem, que ele faz isso. Depois que eu fizer a soma e descobrir quais são as subcategorias que mais frequentes, eu preciso ranqueá-las. Eu preciso colocar uma ordem. Aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 13. Então, eu preciso ranqueá-las de 1 a 13, de acordo com a ordem crescente ou decrescente da duração. E feito isso, eu preciso organizar. Aí, o terceiro passo é organizar o tamanho, o size, o tamanho, de acordo com essa ordem que eu calculei anteriormente. Ou seja, então, o que eu vou sugerir? Eu vou fazer isso, mas eu vou precisar de um pouquinho de calma, porque essas coisas não são tão diretas. E eu preciso, porque eu vou precisar, e desde o começo, para pegar aquela coluna de duração que eu excluí, fazer as contas nela, estabelecer uma ordem e alterar a ordem aqui que ela aparece. Então, é um pouquinho mais sofisticado, mas é possível fazer. Eu só não tenho uma habilidade suficiente e a gente talvez não tenha nem tempo para fazer isso ao vivo agora. Mas é possível. Dessas duas formas, eu acho que funciona. Isso. Então, fica como dever de casa Tudo para bem, mim. não, eu só queria saber. Tá bom? Oi? Não, não precisa ser agora, claramente. Tá. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Não, não precisa ser agora, mas eu pensei, só que quando eu vi os tamanhos, eu pensei, bem, isso ajudaria, por exemplo, para, inclusive, de uma leitura, né, mais quantitativa de quais Sim. são as subcategorias que, digamos, têm mais magnitudes maiores, ou, enfim, Certamente. é isso. Tá. Só isso. Dá para fazer, só que eu tenho que pensar um pouquinho com mais calma. E, enfim, aí eu faço isso e aí depois quando eu fizer, eu posso mandar o código feito, tá bom? Bom, aí, pessoal, Obrigado. a sugestão agora, bom, acabamos a parte de conteúdo, ainda tem um pouquinho, eu quero falar sobre 2 erros e 2 ajustes adicionais. Só que antes disso, veja, eu passei o script para vocês trabalharam essas 2 semanas em cima do script, e provavelmente vocês escreveram os códigos de vocês, as coisas, em cima desse script que eu estou fazendo. Essa não é a melhor, não é a melhor prática, porque vocês vão precisar, eventualmente, uma revista pode pedir o código, ou vocês querem mandar para uma outra pessoa, para que a pessoa aprenda, ou para alguém conferir, e aí vai ficar misturado as coisas que nesse código que foram os dados da Luana com os dados de vocês, isso não é interessante. Então, para ajudar, como eu sugiro que vocês trabalhem? Não mexam nisso aqui e deixa esse que já está pronto como uma consulta. Agora, faça o seguinte, no final dele, aqui na linha, a partir da linha 1127, eu coloquei um resuminho, um script padrão para adotar em trabalhos. E por coincidência, assim, não por coincidência, né? Eu fiz para que ele fosse o gabarito resumido das tarefas. Então, boa parte da resposta das tarefas já estava desde o começo aqui para vocês. E é só isso aqui, assim, entendam-me bem, só em comparação a tudo que a gente já fez, é só isso aqui que vai precisar para os trabalhos com os dados de vocês. Ou seja, os passos. Importar a tabela que produziram no Ela. Aí aqui é só para visualizar, descobrir os nomes das colunas. Fazer o ajuste para a tabela longa. Se for o caso, o interesse, salvar essa tabela fora do R. Fazer o gráfico. E salvar o gráfico. Então, nós começamos aqui na linha 1130 e acabou na linha 1200. Então, são 70 linhas de código para fazer os trabalhos de vocês. Então, não precisa trabalhar com isso tudo. Isso aqui é um material
mais didático do que um material concreto de trabalho. E aí, como eu sugiro que faça? Primeiro, sempre que forem começar um novo trabalho dentro do mesmo projeto, é só vir aqui, ó, File, New File, RScript. E ele vai abrir um novo script, para não ficar alterando e mexendo nesse script didático que eu fiz. E aí eu sugiro que vocês colhem esse resuminho, esse script padrão. Então é só vir aqui, copia, dá um espacinho e cola, eu já vou explicar por que dá o espaço. Porque aqui tudo vocês podem ir fazendo aquelas mudanças sem precisar se preocupar em perder nenhuma informação. Então eu poderia, por exemplo, mudar de animais, de exemplo animais para exemplo salão, e salvar esse script sem me preocupar em perder nenhuma informação que eu já tinha. E só vai faltar uma coisa, que é o que nós temos sempre que fazer quando iniciamos um trabalho no R, é carregar os pacotes, né? Então, a outra sugestão é que é só vir aqui no comecinho e copiar os códigos para carregar os pacotes. Então, eu vou copiar aqui, vou colar aqui em cima. Como padrão, acho que é interessante colocar um cabeçalho explicando. E aí, enfim, coloca as informações que acharem interessantes, né? Então, a autora e o nome de vocês. Essas partes de instalação não vão ser necessárias. Então, é sempre interessante começar no começo do script, colocar os pacotes que vocês vão precisar usar e aqui já coloquem os dados que vocês têm interesse. Então, eu ainda acrescentaria só um título do trabalho. Então, análise, etc. O título que vocês acharem que é conveniente. Então, a rigor, para um trabalho, para um gráfico, um trabalho de vocês, vai ser um script com menos de 100 linhas. É o script básico para vocês poderem fazer, sem precisar ficar com esse aqui, que é bem maior e tem várias informações que tem mais a ver com fins de aprendizado do que com um trabalho eminentemente de elaboração dos gráficos de vocês. Então, aqui eu termino a sugestão do fluxo de trabalho interessante para trabalhar dentro do R. E aí, agora, vamos para os 2 erros que eu achei relevantes de explicar durante essas 2 semanas. Bom, o primeiro erro que aconteceu com a Camila foi que o Windows alterou o CSV do Elan antes de ir para o R. Em parte, isso aconteceu porque ela baixou ela exportou a tabela, me corrija se eu estiver errado, Camila, mas acho que foi isso que você fez. Ela exportou a tabela, o CSV do Elan, abriu o CSV primeiramente no Excel, o que é normal, porque é sempre bom dar uma olhada nos dados para ver como é que eles estão. Só que a minha impressão é que quando eu apertou para sair, o Excel salvou, ela pediu para salvar, o Excel fez salvou alguma informação no arquivo, de modo que quando foi ler no R, deu um problema. E mesmo que ela não tivesse feito aberto e salvado, ainda assim o erro se manteve em outra vez que nós tentamos abrir com ela copiando, baixando a tabela diretamente do Teams. Então, esse é um problema que eu ainda não tinha visto, então eu procurei uma solução e escrevi, porque é possível que outras pessoas que usem o Windows tenham esse tipo de problema. E é esse o problema aqui, veja. Eu vou só primeiro mostrar a foto do erro, que é a foto que ela colocou lá no próprio Teams. Olha só. Quando ela pede para ler, não sei se está grande, quando ela pede para ler a tabela usando o mesmo nosso código, perceba que ele deixou tudo junto numa única coluna. Ele deixou tudo encavalado, ele não entendeu que as vírgulas eram separadores de coluna, e é por isso que se chama CSV, que é a vírgula para separar as colunas. E por que deu esse erro? Porque ele acrescentou, o Windows dela, o Excel, acrescentou uma barra invertida. E essa barra invertida é uma barra que em programação se usa a barra invertida para fazer o que a gente chama de escape, que nós chamamos de escape, que é o seguinte: quando tem um caractere especial,
ele normalmente dá erro de leitura. Pode ver aqui, ó, era uma ação do outro. Aí como é que ele escreveu a ação do outro? Esse código todo doido. Aí você coloca uma barra invertida e o computador não vai ler aquele código especificamente, ou vai interpretar de uma outra maneira. Como isso aconteceu com ela no Windows, ele não conseguiu ler com as 10 colunas, ainda assim, para nós fazermos o tratamento depois, mas ele não leu as colunas da forma correta. Aí depois ela me mandou uma outra foto. Olha só, quando ela abria o exemplo animais, estava tudo junto numa única coluna. E esse é um problema a ser resolvido. Enfim, bom, aí como é que resolve esse problema? Sempre exporta, se isso acontecer, a minha sugestão, exporta a tabela do Ela de novo e não abra no Excel, para evitar que o Excel faça alguma alteração nos metadados do arquivo. E depois, vamos usar, em vez da função readCSV, vai usar essa aqui, readDelim. Essa readDelim, se pedir ajuda, olha só, ela é como se fosse uma função mãe do readCSV. Olha, a função básica é essa aqui. E a função CSV faz parte do mesmo pacote, tem quase os mesmos atributos. Só que ela é usada exatamente quando nós temos algum problema que o arquivo não está no formato mais padrão CSV, que foi o caso quando ela abriu no computador dela especificamente. Só que eu consigo transformar essa readDelim na mesma coisa que o readCSV. Dessa forma, olha só. O readDelim, essa parte, locale call types e o nome é exatamente igual ao readCSV. Deixa eu colar o readCSV aqui de novo, só para vocês compararem. Comparação de VTP. Então vejam, o exemplo é o mesmo, o local é a mesma coisa, o tipo das colunas, a mesma coisa. Eu só vou precisar acrescentar duas novas informações. A primeira, dizer qual é o delimitador. O delimitador do CSV é vírgula. Ele já coloca o delimitador como vírgula automaticamente. Nessa função delim, não é automático. Então, eu coloquei o delimitador como uma vírgula. E nesse caso, agora virou como se fosse o readCSV. E aí, o que eu preciso colocar de coisa adicional é escape / true. O que é isso? Como o Windows dela está acrescentando uma barra invertida que eu não queria que ele fizesse isso, eu estou pedindo para essa função não ler, para escapar, ou seja, para não ler essas barras invertidas. Se eu fizer isso, ele vai ler agora, dessa vez, ele vai ler de maneira correta, da maneira correta como ela gera os próprios dados. Então, isso aqui vai fazer exatamente a mesma coisa que essa readCSV, só que vai lidar com esse problema que o Windows causou. E como é que eu sei se deu esse problema? Bom, é mais ou menos simples. Olha só. Quando ela leu a tabela, está escrito aqui, ó, uma variável. Uma variável significa uma coluna. Só que nós já sabemos que as tabelas do Ela não tem uma variável, uma coluna só. Eles têm várias. Na verdade, tem coluna demais. Então tem que ter mais de 5. Normalmente vai ter mais de 5. Então, se ele leu e viu só como uma variável, aí você pode abrir, aí vai ver que ele está no formato sem entender os acentos e tudo numa única coluna, sem entender os acentos e tudo numa única coluna. Então, viu que deu problema, é só voltar aqui e substituir a parte de ler CSV para a parte de ler com esse delimitador. Então, isso funciona. Isso funciona, inclusive, para o Windows não deu problema. Se o Windows de vocês não der esse problema, mesmo assim, essa função vai funcionar. O meu não dá esse problema e mesmo assim funciona. Então, se eu pedir para ler o salão CSV, se eu ver o salão CSV, ele leu o salão CSV da maneira como eu queria que ele fizesse. Então, isso só precisa ser usado se acontecer esse problema.
Mas se por alguma razão vocês usarem ela e o computador de vocês, mesmo o computador de vocês, não dê esse mesmo problema, ainda assim é para funcionar. Alguma dúvida aqui nessa parte específica? Então eu vou passar para o segundo erro, que foi um erro com escala de cores. Quando nós colocamos as cores manualmente, nós precisamos nos certificar de que você está colocando a quantidade de cores de acordo com a quantidade de subcategorias. Caso contrário, o gráfico vai dar um problema. Isso aconteceu porque quando eu coloquei a tabela lá no Teams, eu coloquei uma tabela que ainda tinha um errinho originalmente, um erro que veio dela, e ele gerou uma subcategoria a mais. E como o script estava pronto para as 12 subcategorias e na tabela tinha uma subcategoria a mais, aconteceu esse erro. Que é esse aqui, olha só. Eu vou pedir... Esse aqui é um script com erro, ele está com uma cor a menos. Só um pouquinho que eu preciso ler o animais. Deixa eu voltar aqui. Então pronto. É porque o que aconteceu aqui é que eu ainda não tinha a tabela de animais prontos, mas quem fez o exercício já vai ter essa tabela aqui pronta. Então eu vou tentar gerar o gráfico, ele salvou em animais plot, só que quando eu peço para ler, aí ele dá o erro. Valores insuficientes na escala manual. São necessárias 13 cores, mas eu só ofereci 11. Então o que eu preciso fazer? Acho que o erro da Camila deu 12, mas enfim, o problema é o mesmo. O que eu vou fazer aqui é simplesmente colocar as cores a mais. Olha. Isso aqui é Vou completar. Com essa cor, eu poderia ir lá procurar outra cor para complementar. Só para não perdermos tempo, eu vou repetir uma cor aqui. Mas agora eu estou oferecendo as 13 cores que ele precisa. Eu acrescentei mais 2. Então eu rodei de novo o Animais Plot, e se eu rodar, ele agora gerou o gráfico, porque eu coloquei as quantidades de cores que faltavam. Aí o problema só é que ele leu a tabela ainda errado, e acabou ficando repetida esse observa objeto brinquedo. Enfim, mas ignora um pouco esse problema, mas agora, quando eu coloquei as 13 cores que ele precisava, ele voltou a gerar o gráfico novamente. Então, e aí uma questão de aprendizado, quando vocês estiverem mexendo no R. Olha só, eu vou voltar para o gráfico com problema. Eu tirei uma cor, ele vai ter um problema de novo. Em geral, ele já avisa, ele já dá uma mensagem no erro indicando mais ou menos o que está acontecendo. Essa aqui é muito intuitiva, ele já está explicando automaticamente. Olha, você colocou uma cor a menos. Mas, às vezes, a explicação para o erro não é tão evidente. Então, sempre vale a pena copiar isso aqui e jogar no Google. Então, se eu colocar isso aqui, por exemplo, eu nem fiz esse teste, mas podem vir uma ferramenta de busca. Estou usando o Google, mas poderia ser qualquer uma outra. Então, se eu coloco o erro, provavelmente alguém já teve esse erro antes. Eu posso acrescentar aqui R para ele identificar que são sempre... Eu estou procurando um erro ligado à linguagem R. E olha só, alguém já teve esse erro antes. Esse site, Stack Overflow, é o melhor site que tem para procurar ajuda de erros de programação. Em geral, todo mundo que tem um erro, algum problema, vai procurar esse site. Você abre aqui, o Stack Overflow tem essa carinha. E normalmente o primeiro comentário vai ser a pessoa explicando qual foi o erro. E logo em seguida vai ter alguém explicando para ela como que resolve esse erro. Uma limitação é que normalmente os erros e as respostas são em inglês. Essa é uma limitação considerável, mas me parece que se colocar para traduzir automaticamente, em geral, a maior parte dos casos vocês vão conseguir entender o que está escrito. Só que, por outro lado, as coisas também normalmente explicam bem. Por exemplo, olha, você precisa colocar mais cores. E aí a pessoa normalmente vai lá e dá um exemplo
de como é que ela acrescentou cores para resolver esse tipo de problema. Então, sempre que tiver um erro, copia aqui o erro, joga lá no Google e vê se alguém já teve esse mesmo erro antes de você. Em geral, e normalmente, assim, pela minha experiência, 90% das vezes, a primeira resposta vai resolver o seu problema. Muito difícil ter um problema que alguém não teve ou você não encontrar a solução desse problema. Especialmente vocês que vão lidar com coisas, entre aspas, simples. É simples para programadores, é simples. Então, muitas pessoas já passaram por esse erro e já têm as respostas para esses erros na internet. Alguém quer fazer alguma pergunta, especialmente a Camila, que foi quem se deparou com esses erros? Tranquilo. Bom. Alguém quer falar? Então, e aí, pessoal, para finalizar, agora é finalizar mesmo a aula, há duas coisas que eu quero mostrar que não tem no Google. Há duas coisas, pode ser. Há duas coisas que eu quero mostrar que são tópicos extra para a gente poder, para nós podermos finalizar a aula. A primeira, eu gostaria de... Não funcionou, Camila. Mas eu espero, pode tentar falar. Eu ouvi a voz dela, mas aí... Eu ouvi que você tentou falar, mas eu não consegui ouvir exatamente. Se preferir escrever no chat, eu consigo olhar. Eu também escutei aí. Tá bom, então eu vou continuar. Mas se tiver alguma Camila, coisa, pode... se quiser, se não tiver o chat, coloca no Zap que eu copio e colo aqui. Tá bom? Camila tá no chat. Ela tá no chat. Então, vamos lá. Olha, há duas coisas que eu queria, extras que eu queria falar para vocês. E é extra porque, do ponto de vista do conteúdo, eu acho que me parece que não acrescenta nada fundamental. E, ao mesmo tempo, que não são muito simples, mas pode ser de interesse de vocês. Eu vou ver de novo o gráfico que nós fizemos, que é o salão plot. Vou dar um zoom nele. Como eu tinha falado, ele começa no 1 minuto e 48. Esse 1 minuto e 48 é porque quando a Luana estava trabalhando no vídeo, esse trecho de interesse dela começava na verdade, 1 minuto e 54, nós vamos ver daqui a pouco, mas começava a partir do 1 minuto e 54, foi onde ela começou a análise dela. O Elan gera uma linha do tempo com o tempo total da tabela. Então, se vocês colocarem um vídeo, por exemplo, de 1 hora e quiserem analisar o minuto 54, a primeiro número aqui provavelmente vai aparecer o 54. Só que do ponto de vista da apresentação do gráfico, isso faz pouco sentido, porque normalmente, né, eventualmente pode ser interessante para alguém quando o tempo inicial é relevante, mas no caso dela, que o tempo inicial não era irrelevante, ela estava preocupada só com o recorte, essa escala aqui seria mais interessante se começasse no zero, porque senão a pessoa tem que ficar fazendo conta de cabeça. Olha, 3,48 menos 1,48 não é tão intuitivo para fazer esse tipo de análise. E há uma forma para resolver isso aqui no R, sem precisar alterar os dados no Elo, que também é um pouco intuitivo. Veja só. O que eu vou fazer é substituir esse tempo inicial, que não é zero, ou seja, eu vou pegar os tempos e vou subtrair esse tempo inicial, que é 1,48. O que eu fiz? Eu peguei a tabela do salão, só para relembrar a tabela do salão, ela tem uma coluna aqui de tempo inicial e tempo final. E olha só, a rigor ela começa no 1,54. O que eu estou fazendo? Primeiro, vamos supor, eu achei que era 1,48. Então, eu estou pegando a coluna, usando aquela função que nós já conhecíamos, mutate, que é para mudar as colunas. E eu quero que a coluna tempo inicial agora seja o tempo inicial menos 1 minuto e 48.
E eu estou colocando 1 minuto e 48 no formato que o R precisa, ou seja, eu estou colocando, olha, R, entenda essa expressão aqui, que essa é uma expressão, por enquanto está no formato escrito, entenda ela, ou parse ela, faça uma coerção dela para o formato de tempo. Então, se eu rodar, por exemplo, só essa parte aqui, então agora ele já está entendendo que é 1 minuto e 48 segundos. E aí ele vai fazer uma conta simples. Ele vai pegar esse tempo aqui, em todas as linhas, e vai subtrair 1 minuto e 48. Quando eu faço isso, olha só, agora ele subtraiu tudo. Só que, na verdade, ele não começava no 48, ele começava no 54, então sobraram ainda 6 segundos. E aqui, professor Francisco, responde um pouco, começa a dar a resposta à sua pergunta que fizeram antes. Quando eu faço as contas, o R reconhece os milissegundos. Então, ó, aqui ele está reconhecendo os milissegundos. São 7 segundos, ponto 285. Então, na hora do gráfico, apesar de não aparecer, os dados ele ainda mantém os milissegundos. Teve uma pequena mudança, que nós não precisamos nos preocupar. Ele deixou de colocar naquele formato que nós estávamos acostumados, que é esse formato aqui, e está contando tudo como segundos. Para fazer o gráfico, isso não é nenhum problema, porque o R vai entender isso aqui como tempo e vai colocar no mesmo formato. Eu já vou mostrar para vocês. Então, sobre ter mudado a forma que ele apresentou, não é preocupante. Então, eu vou fazer esse ajuste, olha só. Agora eu vou mudar, eu vou reduzir exatamente o tempo, que era o tempo da primeira linha, que é 1 minuto e 54, e vou imputar essa mudança para o salão, porque agora eu quero alterar a minha tabela original, que é a tabela salão. Quando eu faço isso, a tabela salão muda, nós podemos olhar aqui. Agora, o meu tempo inicial, o meu primeiro tempo inicial começa de fato no período zero. Novamente, está nesse formato de segundos, mas para o nosso caso, que é o nosso objetivo, que é fazer o gráfico, isso não vai gerar nenhum problema. Porque olha só, agora, deixa eu reduzir isso aqui de novo. É exatamente o mesmo código que eu usei para fazer o gráfico lá em cima. Não mudei nada do código do gráfico, só mexi na tabela. A tabela salão agora que está diferente. Quando eu rodo a tabela salão, ele coloca agora o meu tempo inicial no tempo zero. E aí eu consigo ver, ter uma dimensão um pouco mais precisa de quanto tempo durou essa cena que a Luana analisou, começando a escala do zero e não mais começando aquela escala de 1,48, que é uma escala que veio lá do duelo. Então, aqui não muda nada o dado para fazer o gráfico, só vai mudar a tabela, e o que eu preciso saber quanto que eu preciso subtrair de tempo. Aqui eu precisei subtrair 1 minuto e 54, mas se o minuto de vocês começar lá nos 54 minutos, por exemplo, aí vão anotar aqui para ele subtrair 54 minutos e 00 segundos, enfim, isso vai depender exclusivamente de qual é o tempo inicial da tabela de vocês. Tudo bem aqui? Se não tiver dúvidas, eu vou passar agora para a última, e agora realmente a última ação extra, que é um pouco mais difícil. Então, eu só vou mostrar que é possível fazer, e aí se alguém tiver interesse prático em fazer com um pouco mais de detalhes, aí fica para conversarmos no Teams, ou lá em outubro, quando nós voltarmos a fazer o curso. Então, vamos lá. Como eu já comentei, o R ele organiza as subcategorias em ordem alfabética, que não necessariamente, aliás, provavelmente não vai ser a melhor ordem ou a ordem que nos interessa mais apresentar. Então, há uma forma de resolver isso, que é o seguinte. Eu vou abrir a tabela salão. Eu quero que a primeira, que em vez de seguir a ordem alfabética, que siga a ordem que ela aparece na subcategoria.
Então, que o primeiro elemento seja observação outro, o segundo seja um interrogativo, o terceiro seja um convencional simbólico. Como é que eu faço isso? Eu preciso mudar a minha coluna de subcategoria. Então, eu vou fazer muito parecido com mudar o tempo. Eu vou pegar minha tabela salão original, e agora eu quero que ele mude. A subcategoria vai ser exatamente a subcategoria, então eu não estou mudando nenhum dado. Só que em vez dele usar esse formato original, que olha só, o formato dela, a subcategoria está em esses aqui, ó, é esse formato, CHR, que é o formato de caractere. Eu quero que, em vez de ele esteja em formato de caractere, ele esteja no formato de facto. Facto é uma forma que o R usa para ocupar menos espaço na memória. Então, veja só, olha só, o que o R faz? O que o facto faz? Ele vê aqui, observação do outro. Observação do outro aparece várias vezes. Então, em vez dele ficar escrevendo observação do outro várias vezes, ele vai escrever observação do ação outro uma vez, vai dar um número para isso, e ele vai falar, e vai fazer uma legenda interna. Nós não vamos ver isso, mas o R faz isso internamente. Então, ele vai dar, por exemplo, o número 1, o número 2, então ele vai automaticamente criar uma ordem. Aí, toda vez que tiver observação do outro, em vez dele copiar observação do outro, ele vai internamente dar um número para isso. Vai dar o número 1. Isso, do ponto de vista de programação, de computador, se for mexer com muitos dados, faz muita diferença. Mas, para o nosso caso, nós estamos mexendo com pouquíssimos dados, aqui são 200 linhas. Eu estou falando, quando eu falo de muitos dados, eu estou falando 10, 100 milhões de linhas. Quem for trabalhar, por exemplo, com censo escolar, vai ter um pouquinho desse problema. Mas no nosso caso, que são coisas simples, não vai ter esse problema. Mas ele ajuda a manter a ordem que aparece. Então, eu só estou fazendo isso. Só estou mudando por factor e estou imputando de novo na mesma tabela salão. Se eu olhar a tabela salão, não mudou nada. E não é para mudar mesmo. Porque ele está mudando só as configurações internas no R. Olha só. E eu só vou descobrir isso aqui embaixo no console. Ó, antes estava caractere igual a categoria, agora ele virou FCT, que é facto. É só isso. Quando eu faço isso, e eu gero um novo gráfico, e assim como no caso do tempo, é o mesmo código, eu não mudei nada no código do gráfico, só mudei na tabela. Se eu rodo, agora ele gerou para mim a legenda conforme a ordem que aparece na tabela da Luana. Então, o primeiro item que aparece nela é a observação outro. Então, ficou o primeiro item aqui. O segundo é interrogativo. O terceiro é convencional simbólico. Então, essa é uma forma de organizar conforme a ordem que aparece na tabela. E a ordem que aparece na tabela é a ordem do ela. Então, me parece... Ou seja, entra numa sincronia temporal. Aí ele está mostrando temporalmente a sequência de cada subcategoria, correto? Isso, da primeira vez que cada subcategoria apareceu. Uhum. Então, professor, ele não conta, não é contagem de duração, ele está falando, apareceu a subcategoria, ele já indicou aqui. As próximas repetições, obviamente, ele não coloca mais. É como se fosse uma película, um filme. Um filme que a gente vai vendo cada quadrinho e identifica onde aparece cada uma das subcategorias, correto? Isso. Na sequência temporal que foi identificada no registro do Elan. Ele sincroniza a sequência temporal do Elan com a imagem. Com o gráfico, nesse caso. Com o gráfico, de acordo com a primeira aparição. Então, essa é uma opção. Essa é a forma mais simples de organizar. É uma boa pergunta, Camila. Porque, olha só, o que está acontecendo aqui nesse caso? O primeiro elemento da tabela que apareceu foi observação outro. Então, o observação outro é o primeiro, que é o amarelinho.
Só que o que me parece, de fato a representação não está boa, me parece que o que está acontecendo, deixa eu tentar identificar aqui. Olha só. Na hora, quando eu organizei, eu fiz aquela subtração de 1,54, a rigor, o dado da professora aparecia em primeiro lugar. Essas duas ações, o interrogativo e o convencional simbólico. Só que a tabela que o Alan gerou, e aí é por isso que eu falei que essa é um pouco de... não é tão simples de dizer. A tabela que o Alan gerou considerava como primeiro lugar o tempo zero, esse aqui. Esse problema correria, mesmo que em vez de eu tivesse... Mesmo se eu não tivesse subtraído aqui 1 minuto e 54, se eu tivesse subtraído 1,52, ele geraria o mesmo problema. Por quê? Porque a ordem da tabela gerada no ela veio aquele lá primeiro. Então, não seguiu à risca a lógica temporal. Poderíamos fazer isso usando um outro comando que eu não ensinei para vocês ainda, que é o arrange, que ele ia dar uma ordem. E aí eu poderia pedir para ele fazer o arrange conforme o tempo inicial concreto, específico. Só que aí, novamente, enfim, demandaria 2 ou 3 códigos a mais, e aí eu vou fazer isso e coloco lá no grupo do Teams. Então, quais são... Por que é só uma noção introdutória? Então, era só uma noção introdutória para ver que isso pode ser feito. Esse problema aconteceu nessa tabela específica. Mas pode ser que na de vocês funcione de primeira, que a ordem que aparece vai ser exatamente essa ordem daqui, entendeu? Então, em parte é um erro de programa, é um erro que veio da origem dos dados e um erro meu porque eu não tratei esse problema lá na origem. Que só descobrimos, eu tinha visto isso ontem, mas eu não tive tempo para arrumar. Eu só descobri isso vendo na hora de ver aqui o gráfico como é que ele foi feito. Tá? Então, assim, em parte é um pedido de desculpa, mas em parte tem a ver com a forma como os dados vêm do ela e que nós só descobrimos isso na hora de fazer o gráfico, tá? Então, eu posso ajustar, mas a lógica é essa. Se a tabela estiver organizada exatamente na ordem cronológica, o factor vai organizar na ordem em que eles aparecem. Aí, professor, talvez fique mais clara aquela sua pergunta sobre os tamanhos. Essa forma do factor, eu simplesmente pedi para transformar em factor. Então, ele pegou a ordem que apareceu e usou aquela ordem no factor. O que nós poderíamos fazer manualmente é o seguinte. Na hora de eu escolher a ordem no factor, eu vou escrever manualmente. Então, eu vou colocar factor, primeiro nível. Eu quero que seja interrogativo, então eu escrevo interrogativo. Segundo nível, observação do outro. Então, eu escrevo observação do outro. E eu faço isso para todas as categorias. Ou seja, eu vou criar na factorização, e eu vou fazer isso no código e coloco lá, eu vou criar os níveis. Deixa eu ver se ela chama de levels. Só confirmar qual é o nome que ele usa. Não, tá. Já sei. Então, na verdade, eu precisaria usar uma outra função, que é essa aqui, o sFactor. E aí eu colocaria quais são os níveis, e nesses níveis eu colocaria a ordem. Por exemplo, se eu quisesse colocar um interrogativo em primeiro, eu precisaria fazer manualmente, escrevendo quais são. Eu faço esse modelinho depois lá e deixo mais explicado, com detalhes, sobre como é que é para fazer. Tá, então essa seria a opção mais automática para fazer. Como são tópicos extra, eu coloquei para que vocês vejam. Se sentirem a demanda, tentem fazer, senão podem me escrever, podem perguntar no Teams e eu ajudo a complementar e consertar o que não funcionar com a ajuda do Google, etc. Bom, alguma dúvida a mais sobre isso? Bom, enfim, era isso. Eu estou aberto ainda a perguntas, mas era isso que eu tinha para mostrar sobre
todas as questões que são próprias de ler as tabelas do Elan e gerar os gráficos. Parte da dificuldade de vocês, é uma dificuldade completamente normal, tem a ver com o fato de ter sido um mini curso muito focado. Então, eu expliquei e tentei apresentar, e isso eu não consegui, foi incompetência minha, mas eu expliquei e tentei apresentar todos os elementos que vocês são necessários para fazer um gráfico, da forma como aquele modelo inicial que nós apresentamos. Mas algumas lacunas se mantêm porque a análise de dados em qualquer linguagem de programação, e isso não é só para o R, tem muito mais ferramentas do que essas. Então, isso é só o ferramental mínimo, mas ele não extingue toda a possibilidade do R. Então, do R para análise de dados. Portanto, algumas coisas não ficam tão intuitivas porque não tem vocês não, alguns e algumas de vocês não têm experiência prévia com isso. Mas eu penso que refazendo todos esses passos, fazendo os passos da aula de hoje e, por fim, tentando aplicar aos próprios dados que vocês têm, continuando o canal aberto tanto por e-mail quanto pelo próprio Teams, essas coisas começam a ficar mais naturais. Ou seja, só com experiência e com tempo, que essa linguagem, a linguagem de programação, começa a ficar um pouco mais natural. Pelo que eu percebi, aí vocês me corrigem se eu estiver errado, mas as pessoas que fizeram os exercícios, tiveram dúvidas e comentaram no Teams, fiquei com a impressão que já começou a entender mais ou menos onde deve mudar, onde não deve mudar, e em algumas coisas que funcionam, algumas coisas que não funcionam. Enfim, e não conheço outra fórmula melhor para poder aprender a linguagem de programação. Então, eu sugiro que refaçam todos esses passos. Se for necessário, cria um novo script e depois é só pedir para salvar. Então, copia só a parte que é relevante, que é carregar os pacotes e os códigos que são fundamentais, para irem se acostumando no que vale a pena mudar, o que não é necessário mudar, que já está pronto para vocês, e eu fico à disposição para dúvidas. Obrigado. Bem, Rafael, muitíssimo obrigado pelo tempo, pelo trabalho. Eu acho que é incalculável a contribuição que você faz, que vocês dois fizeram, que na verdade também a Luana foi um apoio fundamental para nós, para o grupo, também espero que tenha sido importante para a Irene e para Ivan, porque o que eu falo, né, a minha preocupação era a gente fazer, eu vou adotar essa palavra que o Ivan usou, a forma tão caseira da gente trabalhar com os dados é muito frustrante às vezes. A gente tem boa vontade, mas às vezes a boa vontade é o caminho direto para o inferno, né? Então, quando a gente tem essa tentativa de fazer as análises, de fazer a leitura, etc., e demora tanto. Eu tenho os dados de um vídeo que estou trabalhando com a Gabriela há 2 anos, e a gente está parado porque a gente, primeiro, pelas trocentas coisas que a gente tem que fazer, e segundo, porque realmente tentar fazer um gráfico, tentar produzir uma análise um pouco mais enxuto, enxugar, diminuir, enjuagar os dados, essa possibilidade de limpar o dado só é possível através do R.
Porque senão você fica com uma tabela de Excel, uma planilha de Excel, com um monte de dados, mas você não consegue enxergar aspectos específicos. Então, isso me parece que é uma grande contribuição. E como eu falo, eu espero já, para outubro, estar craque no uso da plataforma do R e do script que você deu para nós. E realmente agradecer, Luana e Rafael, pela contribuição. Eu vou registrar, vou colocar os vídeos já segunda-feira, eu coloco os vídeos no YouTube. Eu vou deixar o link, vou enviar para os que estão aqui registrados no curso, que eu acho que vai ser uma fonte permanente de consulta, né? Ele será quase que um vademecum para a gente estar consultando, onde que o Rafael explicou para a gente aquele troço, aquela ideia, aquele conceito no R. E, com certeza, eu só quero registrar isso. O salto qualitativo e quantitativo que o grupo terá a partir disso na produção de papers não tem comparação. Eu garanto isso, que nós temos muita coisa para produzir e, às vezes, reitero, fazer bolo caseiro é complicado. Não é só boa vontade. Então, enfim, agradecer e agradecer o pessoal de Madrid por estar aqui. Realmente foi importante ter vocês aqui, para nós também contribuir com vocês. A Silvia tinha uma colação hoje de grau, então tinha na cerimônia de graduação, e por isso ela não conseguiu estar aqui conosco hoje, mas ela registrou que estaria assistindo os vídeos assim que possível. Então vou parar aqui a gravação. Não, peraí, mas antes disso, não, eu vou parar a gravação sim, mas eu quero